Europeus não têm poderio militar, mas querem conflito armado com a Rússia, diz analista. Os países europeus não estão prontos para uma guerra, mas mesmo assim estão provocando um conflito armado com a Rússia, afirmou Larry Johnson, ex-funcionário da Agência Central de Inteligência e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles não têm recursos, nem base industrial, nem poderio militar, mas ainda assim tentam iniciar um conflito com a Rússia. A história claramente não lhes ensinou nada, ressaltou o analista. Segundo o especialista, as razões chaves para essa política agressiva são os empréstimos que a França, a Inglaterra e a Alemanha concederam a Kiev. Johnson acrescentou que se a Ucrânia perder para a Rússia, os europeus perderão esse dinheiro. Agora não é nem mesmo importante considerá-los em termos de poder militar, basta responder a uma pergunta. Eles têm a infraestrutura adequada, podem fornecer alimentos, combustíveis e munição? Pergunta. Eles podem fornecer o número necessário de peças de reposição para consertar os equipamentos? Pergunta. Em 20 de março, líderes militares de cerca de 30 países ocidentais reunidos na Inglaterra discutiram planos para enviar tropas para a Ucrânia após o atual conflito. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, revelou mais tarde que o país está preparando operações militares na Ucrânia para impor um acordo de paz. Enquanto a França e a Inglaterra estão considerando criar uma força de manutenção de paz de até 30 mil soldados, a Rússia alertou que tropas da OTAN de qualquer tipo em solo ucraniano seriam considerados uma ameaça direta, com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmando que Moscou nunca aceitará isso. Estamos preparados. A ação militar contra o Irã terá consequências para os Estados Unidos, diz o conselheiro iraniano. Os comandantes militares do Irã estão preparados para uma eventual operação militar por parte dos Estados Unidos e afirmam que ela terá graves consequências para os americanos. Disse na TV estatal Ali Larijani, conselheiro do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele acrescentou que os Estados Unidos não entrarão em guerra com o Irã a menos que sejam pressionados por Israel, pois Donald Trump não vai querer colocar em risco seus militares. Ontem, 31 de 3 de 2025, o líder iraniano Ayatollah Ali Khamenei declarou em um discurso que a probabilidade de Washington atacar o Irã do exterior é pequena, mas se isso acontecer, haverá uma resposta dura. Caso os Estados Unidos decidam provocar turbulência dentro do país, a resposta será dada pelo próprio povo iraniano. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma entrevista à NBC News, ameaçou os iranianos com bombardeios nunca vistos se o Irã e os Estados Unidos não firmarem um acordo sobre energia nuclear. Nossos comandantes militares são altamente experientes. Eles estão totalmente preparados, mesmo para eventos improváveis. Não se pode dizer que não estamos prontos. Mesmo que pensemos que algo é improvável, estamos totalmente preparados. Mas por que achamos que a operação militar dos Estados Unidos contra o Irã é pouco provável? Pergunta. Por que, em primeiro lugar, qual é o interesse para os Estados Unidos? Pergunta. A menos que eles sejam encorajados por Israel, ou o senhor Trump cometa um erro e não queira arriscar as cabeças de seus militares, porque uma operação militar contra o Irã terá consequências, disse as palavras de Larijani, agência CNN. O exército iraniano emitiu ontem, 31 de 3 de 2025, uma declaração dizendo que o Irã daria uma resposta dura e decisiva a qualquer agressão por parte de seus inimigos, os Estados Unidos e Israel. A União Europeia enfrenta trilema na segurança estratégica e cada escolha é perigosa, diz a revista.
Os líderes europeus têm 3 objetivos estratégicos no contexto da estabilidade nuclear e da questão das armas nucleares, mas atingi-los no mesmo tempo não é possível. Eles precisam de selecionar apenas 2, indica o artigo da revista norte-americana Foreign Affairs. Os autores destacam que em meio à aproximação de Washington e Moscou, os países europeus sabem que no futuro o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos pode não ser a garantia-chave de segurança da Europa. Porém, a União Europeia terá dificuldades em implantar a sua estratégia de defesa. Para que a Europa assuma a responsabilidade por sua própria segurança, não se trata apenas de gerar mais vontade política. Orçamentos de defesa maiores ou processos de aquisição melhor coordenados. A Europa precisa lidar com um trilema estratégico em relação às suas opções nucleares, ressalta a publicação. Os líderes europeus, continua o artigo, têm 3 tarefas. 1. Equiparar os países da União Europeia às capacidades militares da Rússia. 2. Alcançar a estabilidade estratégica entendida como a redução de incentivos para qualquer Estado seja o primeiro a usar uma arma nuclear. 3. Garantir não proliferação das armas nucleares para os novos Estados. Segundo a revista, é impossível atingir todos os 3 objetivos ao mesmo tempo, mas escolher qual um dos 2 torna o terceiro inatingível. Se a Europa optar pela estabilidade estratégica e pela não proliferação, ela não conseguirá se equiparar às capacidades da Rússia, indica o autor, apontando para a vulnerabilidade dos países bálticos. No entanto, enfatiza o artigo, para fortalecer sua postura nuclear o suficiente para uma dissuasão confiável, a Europa precisa permitir que novos Estados adquiram as armas ou então sacrificar um certo grau de estabilidade estratégica. Para a publicação nesse contexto, a melhor opção seria a não proliferação e a dissuasão. Este caminho é o mais viável porque não exigiria grandes mudanças no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares ou grandes investimentos em defesa. Ao aceitar o nível de instabilidade estratégica nas relações entre a Europa e a Rússia requer a assunção de riscos nucleares genuínos. As alternativas, entretanto, seriam ainda mais perigosas, finaliza a revista. Portal revela como o sistema russo intercepta eficazmente bombas guiadas Gedan na Ucrânia. Os sistemas russos de defesa antiaérea derrubam eficazmente as bombas ucranianas equipadas com kits Gedan, que convertem as munições não guiadas em guiadas, relata o portal polonês Defense 24. Destaques que as Forças Armadas da Rússia começaram a introduzir novos meios de guerra eletrônico que reduzem a eficácia das bombas guiadas. Tais sistemas já operam na região de Zaporozhye. Nesta região também foram observados frequentes casos de interceptação de bombas Gedan por sistemas de mísseis antiaéreos russos Buk, detalhe portal. Ao mesmo tempo, o artigo ressalta que as bombas Hammer são consideradas alvos mais difíceis de interceptar. As munições francesas são lançadas a partir de uma altitude mais baixa, por isso o tempo de permanência da bomba não é reduzido. Anteriormente, a mídia havia informado que muitas munições americanas guiadas por satélite na Ucrânia não conseguem resistir aos meios de interferência russos, forçando Kiev a parar de usar certo tipo de armas ocidentais depois da redução de sua eficácia. Dinamarca esgota suas defesas com a Ucrânia, deixando pouco para defender a Groenlândia contra Trump. A Dinamarca rejeitou publicamente as reivindicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre seu território autônomo, mas não tem poder militar para respaldar suas alegações, tendo comprometido sua segurança ao armar um país a 1.000 km de distância. Com apenas 6 milhões de habitantes e um produto interno bruto de 428 bilhões, a Dinamarca tem liderado consistentemente a aliança ocidental na guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia. Suas entregas de armas são as quartas maiores depois dos Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra, totalizando 8,2 bilhões, além de 1,15 bilhão em ajuda não militar. A Dinamarca esvaziou seus arsenais, entregando até 100% de certas armas para Kiev, incluindo 19 caças F-16, mais de 60% de sua frota, 19 obuseiros Caesa, 100% de sua frota, 30 dos 195 tanques Leopard 1 a 5 e 14 dos 107 tanques Leopard 2 a 4, mais de 50 dos 125 veículos blindados de transporte pessoal M113, 500 mísseis antiaéreos Stinger, 2.700 mísseis antitanque Lau, sistemas costeiros Harpoon, veículos Marder, equipamentos de engenharia, radares, drones, armas pequenas e equipamentos militares, de uniformes a hospitais de campanha. O que resta para defender a Groenlândia? A Dinamarca tem apenas 130 civis e militares permanentemente estacionados em seu comando ártico conjunto em Nuuk.
além do primeiro esquadrão da Marinha Real dinamarquesa com 4 barcos de patrulha Tex e 3 barcos de patrulha da classe Knud Rasmussens. Uma única aeronave de patrulha marítima Charles 604, 14 comandos de patrulha Sirius Slade, protegendo a ilha. Embora 2 bilhões em investimentos em segurança estejam planejados, eles ainda não foram implementados. Enquanto isso, a única fábrica de munições da Dinamarca, Denex, não estará operacional antes de 2027, deixando o país dependente de aliados como os Estados Unidos para repor seus arsenais esgotados. Em um cenário de guerra assimétrica contra uma potência esmagadora como os Estados Unidos, a Dinamarca precisaria de armas leves e portáteis, as mesmas que entregou à Ucrânia, equipamentos de apoio, mas após seu desarmamento em massa, a Groenlândia está exposta a qualquer movimento agressivo de Trump. Suécia comprará 4 aeronaves de transporte militar C-390 da Embraer. A Suécia comprará 4 aeronaves de transporte militar C-390 da Embraer, informando nesta terceira 1/4 de 2025 o Ministério da Defesa do Reino. Juntamente com a Holanda e a Áustria, a Suécia está adquirindo a aeronave C-390 do fabricante brasileiro Embraer, diz a parte comunicado. De acordo com as informações, estão em andamento as negociações finais entre a Holanda e a Embraer sobre os prazos de entrega das aeronaves. O Ministério da Defesa sueco explicou que as aeronaves TP-84, C-130 Hércules, atualmente em serviço no país, foram adquiridas pela primeira vez na década de 1960 e necessitam de substituição. As aeronaves C-390 da Embraer serão utilizadas pelas Forças Armadas para o transporte de pessoal e equipamento, esclarece o Ministério. Isso também é um requisito essencial para a realização de operações militares internacionais e a operação de evacuação, está comunicado. Putin anuncia novos submarinos, mas a indústria está sob pressão. A Rússia construirá 8 submarinos nucleares estratégicos e multifuncionais para a Marinha. De acordo com o presidente russo, Vladimir Putin anunciou os planos após a cerimônia de lançamento da semana passada do novo submarino nuclear Perm, da classe ACM. Esse barco será o primeiro transportador em tempo integral do míssil cruzeiro hipersônico Zircon. Após a retirada dos submarinos soviéticos, as autoridades militares queriam inicialmente colocar em campo 30 submarinos da classe A, 14 barcos estratégicos da classe Borei. O anúncio de Putin indica uma mudança de objetivos com 10 corpos a serem construídos em cada classe. A fabricação de submarinos Sevmesh surgiu como gargalo no esquema geral de produção. A fábrica não está produzindo barcos o suficiente. Há apenas um ano modernizou suas instalações de produção. Considerando os planos russos de começar a construir novos submarinos de quinta geração da classe Husky até 2027, a linha ACM pode deixar de existir. De acordo com Pavel Luzin, especialista em defesa da Rússia do Centro de Análise de Política Europeia sediado em Washington. O Conjunto Geral de Armas Navais de Moscou faz com que os líderes hesitem em se apressar na produção adicional de aço, já que faltam elementos de suporte como satélites e navios de reconhecimento, bem como aeronaves de vigilância, de acordo com Dmitry Smirnov, especialista militar russo. Além disso, o orçamento de defesa mudou para a produção de armas necessárias na guerra contra a Ucrânia. A Sevmesh não está recebendo pedidos suficientes para a construção de submarinos. E os funcionários estão tendo corte de pagamento, disse o economista Vyacheslav Shiryaev. Para agravar a situação, após a invasão da Ucrânia, a Rússia perdeu acesso a componentes estrangeiros devido às sanções e foi forçada a começar do zero algumas peças do submarino. Lituânia compra mais armas e convida seus fabricantes a investir localmente. Em meio a um aumento nos gastos com defesa da Europa Oriental, a Lituânia está avançando com planos para comprar tanques Leopard 2A8 e veículos de combate de infantaria CV-90, ao mesmo tempo que faz esforços para atrair investidores que desenvolverão sua própria indústria de defesa. Giedrimas Linskas, presidente do Comitê de Segurança Nacional e Defesa do Parlamento lituano, disse que as autoridades do país decidiram aumentar o nível de gastos militares para entre 5% e 6% do PIB de 2026 a 2030.
Isso colocaria a nação no topo da OTAN em termos de gasto, similarmente aos outros dois estados bálticos, Estônia e Letônia. A Lituânia aumentou seus gastos militares após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nossa meta de capacidade é uma divisão que precisamos armar para torná-la realidade. Então precisamos aumentar os gastos para acelerar o desenvolvimento de ativos divisionais. Precisamos de tanques de combate, infantaria, defesa aérea e alguns outros ativos de alta tecnologia para garantir a prontidão desta divisão, disse Jeg Linksas. Precisamos chegar ao nível que nos permitirá dissuadir uma potencial agressão, acrescentou. Em dezembro de 2004, o ministro da Defesa da Lituânia, Dovaile Sakaliene, assinou um contrato para comprar 44 tanques Leopard 2A8 durante uma visita oficial alemã em Berlim. Sakaliene se encontrou com autoridades alemãs para discutir questões relacionadas à cooperação em defesa das duas nações, incluindo a brigada de manobra pesada de 4.800 pessoas que as forças armadas alemãs, a Bundeswehr, deve enviar para a Lituânia no verão de 2025. A mudança foi projetada para reforçar o flanco oriental da OTAN. No ano passado, o Conselho de Defesa do Estado, o principal órgão da tomada de decisões de defesa da Lituânia, autorizou o Ministério da Defesa do país a também iniciar a aquisição de CV-90S de esteira, fabricados pela Buy System Hagland. Em 2025, os gastos com defesa da Lituânia deverão totalizar cerca de 3,2 bilhões de euros, ou cerca de 3,9% do PIB do país, de acordo com dados do Ministério da Defesa Nacional. Além do trabalho de equipar a nova divisão de infantaria com novos equipamentos, as autoridades lituanas também estão desenvolvendo programas semelhantes à iniciativa da Estônia para atrair fabricantes de armas e munições para sua base militar de Amari. Como parte desse esforço, a Rimet da Alemanha está realizando um projeto para construir uma nova fábrica de munição na Lituânia, em Vilnius, e espera atrair mais participantes da indústria de defesa. O Ministério da Economia e Inovação da Lituânia e o Ministério da Defesa Nacional estão trabalhando em conjunto no chamado Corredor Verde para atrair investidores. A Rimet é um desses negócios e mais produtores estão chegando, pois estamos conversando com vários fabricantes de explosivos. De acordo com Jeg Linksas, que representa a União dos Democratas pela Lituânia, com o governante. Em novembro de 2004, a Rimet lançou a construção de uma planta para fabricar munição de artilharia de 155 mm na Lituânia, localizada em Baisogalar. A fábrica deve iniciar as operações em meados de 2026 com parte de investimento de 180 milhões de euros, cerca de 150 empresas devem ser criadas localmente. Instalação e produção de última geração, incluindo o pacote de fabricação de projetos e montagem de carga, está sendo construído no município em uma área de cerca de 340 hectares, disse a empresa alemã em um comunicado. Uma vez concluída, a planta será capaz de produzir dezenas de milhares de projetos de artilharia de calibre de 155 mm por ano. Jeg Linksas disse que a responsabilidade do governo lituano é apoiar potenciais investidores com uma ampla gama de assistência, incluindo auxílio financeiro para atrair mais investidores focados em defesa. É papel do governo, o governo precisa investir em certas empresas e o capital estatal é necessário para proporcionar tais investimentos que são de importância estratégica para a Lituânia, sua segurança e disse o legislador. Enquanto isso, na Estônia, as autoridades do país estão se esforçando para instalar produtores de armas, munições e equipamentos de diferentes locais do país. Além do Parque da Indústria de Defesa em Amari, um parque de defesa maior será disponibilizado para projetos de fabricação por empresas de defesa nacionais e estrangeiras. A localização do Parque Nacional ainda não foi decidida. Licitações públicas para selecionar investidores estão programadas para 2025, disseram representantes do Estônia Center for Defense Investment e a agência de aquisição militar do país. Suécia promete 1,6 bilhão em nova ajuda à Ucrânia, incluindo defesa aérea. A Suécia anunciou ajuda militar adicional para a Ucrânia no valor de 16 bilhões de coroas suecas, 1,6 bilhão de dólares, em resposta a um pedido ucraniano por capacidade em defesa aérea, artilharia, comunicações, satélite e domínio marítimo. O novo pacote de ajuda militar, o maior da Suécia até agora, traz suporte para a defesa da Ucrânia para 29,5 bilhões de coroas suecas este ano, disse o governo na segunda-feira. O país nórdico disse que forneceu 80 bilhões de coroas suecas em ajuda militar à Ucrânia desde 2022. Estamos aumentando o suporte, aumentando sua força e escopo, e há fortes razões para fazer isso, à luz da situação muito séria na Ucrânia, disse o ministro da Defesa, Paul Johnson,
Em uma coletiva de imprensa em Estocolmo, na segunda-feira, a Rússia tem a iniciativa da guerra. Precisamos apoiar a Ucrânia para quebrar essa tendência agora mesmo. O governo sueco propôs fornecer 40 bilhões de coroas suecos sem ajuda à Ucrânia em 2025, em parte transferindo fundos destinados a 2026 para este ano. A mensagem de hoje, novamente, é que mais pessoas têm que fazer mais. Disse Johnson, agora é hora de todos os países europeus realmente aumentar o apoio à Ucrânia. A administração sueca de material de defesa usará cerca de 9,2 bilhões de coroas suecos da nova ajuda para comprar equipamentos para doação à Ucrânia, levando em conta a capacidade da indústria de produzir o material solicitado com prazo de entrega curtos. A Suécia disse que a Ucrânia precisa de munição, sistema de defesa aérea, equipamentos marítimos, sistema de comunicação por satélite, equipamento de infantaria e veículos blindados. As condições estão prontas para que a indústria de defesa sueca entregue rapidamente equipamentos relevantes para a defesa da Ucrânia, disse Johnson. O pacote de suporte incluirá sistema de artilharia, sistema de defesa aérea e pequenas embarcações de combate, de acordo com o Ministério. A Suécia fornecerá cerca de 500 milhões de coroas suecas sem a ajuda de seus próprios estoques, incluindo metralhadoras e munições de pequeno calibre. O governo canalizará mais de 5 bilhões de coroas suecas sem ajuda por meio de vários fundos e coalizões de capacidade comprando equipamentos para a Ucrânia, bem como a maior colaboração para fornecer suporte à indústria de defesa da Ucrânia por meio do chamado modelo dinamarquês. Cerca de 70% da nova ajuda pode ser entregue em 2025, de acordo com a apresentação de Johnson. Enquanto isso, a Holanda disse que fornecerá 500 milhões de euros em ajuda para financiar um projeto de drone na Ucrânia, em uma declaração separada na segunda-feira. O financiamento de drones é parte de 2 bilhões de euros em suporte acelerado planejado para 2025, que também inclui defesa aérea, munição e equipamento marítimo, disse o governo holandês. O Irã está assustado. Trump e Israel podem lançar um ataque conjunto. É hora de um ataque aéreo conjunto. Estados Unidos e Israel contra o Irã? Pergunta. Há quanto tempo isso está acontecendo? Pergunta. Os iranianos têm sido um espinho no lado de Israel e dos Estados Unidos desde a Revolução Islâmica Iraniana em 1979. Um Estado patrocinador do terror, o Irã tem algo especial em colocá-lo no olho da liderança política em Tel Aviv e Washington. O Irã apoia pelo menos 3 grupos terroristas, Hamas, Hezbollah e os outros. Eles estão sempre procurando por uma briga e trabalhando para adquirir uma arma nuclear. Eles têm usado o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica como uma força especial para fomentar a estabilidade no Oriente Médio por décadas. O que pode ser feito contra o Irã? Pergunta. Os Estados Unidos e o Ocidente tentaram opções diplomáticas. O presidente Barack Obama queria reiniciar as relações com a República Islâmica, o que culminou com um acordo para impedir que os iranianos obtivessem um dispositivo nuclear. Esse acordo multinacional foi rasgado pelo presidente Donald Trump em seu primeiro mandato em 2018, porque ele pensou que era unilateral e não do interesse nacional dos Estados Unidos. Golpe israelense do nariz sangrento atingiu objetivos. E agora, pergunta. Os israelenses, acreditando que os iranianos apoiaram o cruel ataque terrorista em 7 de outubro de 2023, instigado pelo Hamas, conduziram um ataque de nariz sangrento contra o Irã no outono passado. Este ataque foi um voo massivo de aviões F-35, F-15 e F-16 que eliminaram defesas aéreas, radares locais de comando e controle e outras infraestruturas militares. Acredito que os locais de mísseis terra iranianos permanecem cegos pelo ataque decidido, mas com que finalidade? Pergunta. O próximo passo não está claro. Trump quer que os iranianos entrem em outro acordo nuclear de seu projeto, mas os iranianos estão se fazendo de difíceis. Eles continuam a construir navios como um novo porta-drones que pode entregar mísseis e pequenos barcos para lutar e assediar a navegação inimiga no Golfo Pérsico. O sistema de mísseis balísticos iranianos é um dos melhores do mundo. Tenho um doutorado em segurança internacional e tenho dificuldade em acompanhar todos os diferentes tipos de mísseis que os iranianos podem lançar. Então isso dá uma ideia da diversidade, amplitude e profundidade das forças de foguetes iranianos. Se o Irã obtivesse uma arma nuclear, provavelmente levaria apenas de 12 a 24 meses para a capacidade de miniaturizar o dispositivo e acoplá-lo ao míssil.
Esse avanço mudaria completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio e daria aos iranianos uma ameaça existencial sobre Israel, sem mencionar a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo. Certamente daria início a uma desastrosa corrida armamentista nuclear na região. Os americanos e israelenses provavelmente já têm um plano para atacar a infraestrutura nuclear de Teherã para impedir que o Irã se torne capaz de produzir armas nucleares. Os israelenses voariam mais caças como o F-35 em modo besta para continuar a destruir defesas aéreas. Os americanos já implementariam bombardeiros B-2 em Diego Garcia com tanques de reabastecimento aéreo em prontidão. Os B-2S carregariam bombas de penetração no solo bunker Buster para atingir a infraestrutura nuclear subterrânea que impediria os iranianos de fabricar uma arma nuclear. Então um ataque como esse poderia ser feito, mas será que deveria ser feito? Pergunta. A menos que os americanos e israelenses estejam prontos para ir até o fim com uma mudança de regime para derrubar o líder supremo do Irã. Um ataque aéreo significativo entre israelenses e americanos não é a melhor solução. A ameaça de uma guerra mais ampla no Oriente Médio seria desencadeada e Trump e seu vice-presidente J. Vance não querem ser arrastados para outro conflito ali, especialmente com a necessidade de mobilizar topos terrestres americanos. Isso deixa a diplomacia, mas será que os iranianos podem ser confiados para resistir à fabricação de dispositivos nucleares? Pergunta. Aliviar as sanções não resolverá o problema. Permitir que os iranianos exportem petróleo novamente pode ajudar. Trump se gabou de que, em seu primeiro mandato, os iranianos estavam completamente quebrados devido à primeira campanha de pressão máxima de sua administração. Os iranianos estão acostumados a esse estado de coisas. Sua economia está sempre em frangalhos. Então, as sanções financeiras não são a ferramenta mais eficaz no galpão. Trump até começou a segunda fase de pressão máxima este ano. Mudança de regime é uma ideia que poderia ter mérito. No entanto, não há resistência democrática interna no país que pode derrubar o Ayatollah Ali Khamenei. E inserir um novo governo amigável aos Estados Unidos e Israel. A maioria dos grupos que discutiram a mudança de regime são socialistas. Isso deixa o filho mais velho do antigo Shah Reza Pahlavi, príncipe herdeiro do Irã, para liderar a acusação. Pahlavi tem uma visão para um Irã democrático. Meu único objetivo na vida é que os iranianos possam finalmente ir às urnas e voltar com consciência de decidir seu destino, disse ele à Newsweek. O príncipe herdeiro não acha que a diplomacia com Khamenei vai funcionar, mas Pahlavi acredita que o povo do Irã pode se levantar um dia e derrubar os mulas. Ele acha que cerca de 80% dos iranianos estão descontentes com o regime. Assim, Israel e os Estados Unidos estariam melhor fomentando um movimento de resistência ao governo no exílio caso uma mudança de regime aconteça. Isso poderá levar anos se realmente ocorresse. Assim, as opções com o Irã são limitadas à abordagem militar, que é perigosa e pode não ter sucesso e apenas endurecer o ódio que o regime tem por Israel e pelos Estados Unidos. Um bombardeio conjunto substancial para eliminar a infraestrutura nuclear pode não funcionar e só resultará em mais ataques terroristas do Hamas, Hezbollah e dos outros. A diplomacia provavelmente falhará. A mudança de regime será difícil, mas a natureza da diplomacia armada, a ameaça de violência pode forçar os iranianos a se sentarem à mesa e impedir que o líder supremo intensifique seu programa nuclear. Enquanto isso, apoiar grupos de resistência nos Estados Unidos e criar um governo no exílio pode pressionar o regime a permitir uma mudança democrática. Se eu estivesse aconselhando o presidente Trump, não recomendaria um ataque aéreo combinado de Israel dos Estados Unidos ao Irã, uma guerra mais ampla no Oriente Médio e mais terroristas surgiriam. E isso só terminaria em derramamento de sangue civil adicional. A resposta é dissuasão, diplomacia armada e apoio a movimentos democráticos e mudança de regime, derrubando o Ayatollah por uma liderança política mais amigável e secular. Isso é possível com a disposição de Trump, Benjamin Netanyahu, de jogar o jogo longo e permitir que esforços diplomáticos e políticos sejam realizados sem a necessidade de um ataque militar combinado dos Estados Unidos e Israel. As armas que tornam o bombardeiro B-2 tão poderoso. Mais de 30 anos após seu lançamento, o bombardeiro Stealth B-2 continua altamente relevante devido aos aprimoramentos contínuos em armamento, computação e tecnologias do Stealth. Atualmente implantado em Diego Garcia, ele envia uma forte mensagem estratégica a adversários como o Irã. As atualizações recentes incluem sistemas avançados de gerenciamento defensivo para escapar de defesas sofisticadas,
processador de computador 1000 vezes mais rápido, melhorando a precisão dos alvos e maior flexibilidade de armas nucleares e convencionais. Melhorias também reduzem seu calor e assinatura eletrônica, aumentando a furtividade com sistemas avançados de radar de detecção infravermelho. Essas modernizações contínuas garantem que o B2 continue a combater efetivamente as ameaças em evolução de adversários como a China e a Rússia. Após mais de 30 anos de serviço, o elegante bombardeiro furtivo B2, semelhante ao morcego, continua a surgir no futuro como uma plataforma de guerra atualmente altamente atualizada, relevante, letal, armada com um crescente complemento de armas. Os B2S realizaram missões operacionais em Kosovo, Líbia, Iraque e Afeganistão, estão atualmente sendo enviados para uma ilha na Índia chamada Diego Garcia, que parece ser uma mensagem clara do governo Trump de que o Irã será responsabilizado por seu apoio aos Houthis. O B2 continuará voando e operando com uma ampla gama de atualizações de desempenho para garantir que ele permaneça altamente eficaz contra defesas aéreas avançadas emergentes, como os HK-9S chineses, os S-400 e S-500 russos. Mas os aprimoramentos de ponto permitem que o B2 opere em ambientes modernos de altíssima ameaça, com a adição contínua de novos sensores de detecção de defesa aérea, computação de alta velocidade e aplicação de armas. Nos últimos anos, a Força Aérea Northrop Grumman tem adicionado novos sensores chamados Defensive Magnetic System. Esses sensores evoluíram para sistemas capazes de identificar a localização de áreas de ameaça inimigo. O sistema DMS ajuda equipes de pilotos a identificar a localização de defesa aérea para evitar efetivamente voar dentro de sua abertura de radar ou minimizar o risco de exposição a fogo terrestre. Outros aprimoramentos do B2 envolvem esforços colaborativos da Força Aérea dos Estados Unidos e da Northrop Grumman para integrar o novo processamento de computador, que é 1000 vezes mais rápido que os computadores existentes anteriores. Embora muitos detalhes das atualizações do B2 não estejam disponíveis por motivo de segurança, a computação mais rápida melhorará significativamente a segmentação, sensoriamento e a rede com outras plataformas em um ambiente operacional conjunto e multidomínio. Melhorias relacionadas à inteligência artificial e camadas de gateways para permitir o compartilhamento de dados entre camadas de transporte incompatíveis, como sinais de RF, dados transmitidos por satélite ou outros tipos de tecnologia sem fio e links de dados, capaz de conectar o B2 como um nó de vigilância e compartilhamento de alvos entre informações multidomínio de espécies. O B2 também é bem diferente em termos de armamento, pois agora é configurado como um novo software, melhoria de controle de tiro e interface para permitir maior flexibilidade de um arsenal muito mais amplo. O B2 também está recebendo melhoria de armas, como uma variante nuclear B61 Mod 12 atualizado, uma nova variante do B61 de décadas, que combina diferentes variantes em uma única munição. O Mod 12, como é chamado, combina a capacidade de lançar missões nucleares de penetração na Terra, propriedades de stilt amplamente melhoradas em gerenciamento térmico, assinatura acústica e materiais de revestimento absorventes de radar. De fato, muitos detalhes relacionados à melhoria de stilt provavelmente não estarão disponíveis por razões de segurança. No entanto, novas tecnologias podem sem dúvida diminuir a assinatura de calor da aeronave, tornando-a muito menor. A aeronave voará em temperaturas mais próximas da atmosfera ou ao redor, tornando-a menos detectável.
Novos materiais compostos podem ter sido adicionados às emissões de escape, provavelmente foram ajustados, e os desenvolvedores de armas quase certamente criaram novas maneiras de suprimir a assinatura eletrônica da aeronave e ao mesmo tempo permitir a comunicação. Bombardeios B-2 podem punir o Irã se uma ordem de ataque foi dada. Ataques de bombardeiros B-2 no Irã. Rhodes em breve pergunta: a concentração de bombardeiros furtivos B-2 em Jeddah é bastante significativa e ela traz possibilidade de ataque de um bombardeiro de alta altitude dentro do alcance de ataque fácil do Oriente Médio, um cenário que alguns especulam que poderia ser um precursor de um ataque surpresa no Irã. Embora seja improvável que o governo Trump ataque o Irã com B-2S sem provocação, o presidente deixou claro que o Irã será responsabilizado por seu apoio direto aos ataques russos contra navios de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Há uma longa e documentada história do Irã fornecendo armas e apoio financeiro aos rebeldes Houthis. Esse grupo insurgente baseado no Iêmen tem atacado navios comerciais dos Estados Unidos no Mar Vermelho por vários anos após o início da guerra Israel-Hamas. Durante a administração Biden, a política do Pentágono era às vezes atacar lançadores Houthis com ataques aéreos, mas principalmente usar força defensiva para rastrear e interceptar drones Houthis e mísseis disparados contra navios dos Estados Unidos. Mísseis interceptadores da Marinha dos Estados Unidos disparados por navios, armas montadas no convés e armas a ar lançadas por jatos de caça destruíram com sucesso mísseis Houthis, evitando um ataque real a navios de guerra dos Estados Unidos. Vários navios comerciais, no entanto, foram atingidos por ataques Houthis e marinhas da Marinha dos Estados Unidos ajudaram a resgatar os membros de tripulação em várias ocasiões. No mínimo, o movimento dos B-2S para um alcance de ataque fácil do Irã envia uma mensagem de dissuasão forte e inequívoca de que, de fato, o governo Trump leva muito a sério a sua intenção de responsabilizar o Irã por apoiar os ataques Houthis. O apoio iraniano aos Houthis está bem documentado em um significativo relatório de pesquisa de 2024 publicado pela Agência de Inteligência e Defesa do Pentágono chamado Apreendido no Mar Armas Iranianas Contrabandeadas para os Houthis. O relatório especifica e fornece documentação fotográfica de muitas armas iranianas sendo deliberadamente contrabandeadas para os Houthis. Há vários cenários de guerra em potencial onde os Estados Unidos podem enviar B-2S para atacar o Irã como bombardeiros extremamente furtivos de alta altitude. Os B-2 são projetados para voar sem ser detectados acima das defesas iranianas e usar armamento de precisão para destruir alvos específicos do ar. Como uma plataforma furtiva de banda larga, o B-2 foi projetado para iludir o radar de vigilância de baixa frequência e o radar de engajamento de alta frequência, de modo que o radar e as defesas inimigas não tenham ideia de que um avião atacante está lá. Portanto, os B-2S podem mirar uma série de ataques limitados para atingir vários alvos de alto valor ou lançar o início de uma campanha de ataque aéreo massiva. Dada sua altitude e furtividade, os B-2 provavelmente estariam entre os primeiros ativos de ataque aéreo ou atacar o Irã. Os B-2 podem abrir um corredor aéreo para aeronaves menos furtivas, destruindo defesas aéreas dentro de um envelope específico de espaço aéreo. O Irã opera alguns sistemas de defesa aérea construídos pela Rússia, como os S-400, mas não está claro se eles estariam posicionados para ver, rastrear e atingir um B-2. As defesas aéreas russas usam cada vez mais a tecnologia de rede digital multinol e os sensores de RF podem operar em alcances maiores e um número maior de frequências. No entanto, pode não estar claro o quão atualizadas e modernizadas são as defesas aéreas iranianas, pois elas podem não ser capazes de detectar o B-2S dos Estados Unidos. Se algum tipo de detecção fosse possível, as defesas aéreas iranianas teriam ainda menos probabilidade de ter sucesso em engajar ou realmente atingir um B-2S.
A capacidade do Irã de atingir o B-2S provavelmente diminuiu substancialmente nos últimos anos, já que a Força Aérea implementou uma série de atualizações significativas em sua frota de 20 B-2 para melhorar a furtividade e a letalidade e para iludir um sistema de radar de defesa aérea baseado em terra. O B-2 foi atualizado com tecnologia de mira digital e mapa móvel conectado a sensores avançados para ajudar as equipes a saber a localização das defesas aéreas para que elas possam ser iludidas ou simplesmente evitadas por uma rota de voo escolhida. As atualizações que são chamadas de modernização do display do B-2 começaram anos atrás com um programa de sensor chamado Sistema de Gerenciamento Defensivo. O esforço parece ter melhorado substancialmente a capacidade do B-2 de frustrar e iludir a detecção. Portanto, se os ataques russos continuarem, é possível que o presidente ordene uma série limitada de ataques B-2 para enviar a mensagem de que o Irã será responsabilizado. Os ataques podem funcionar como um aviso de que uma campanha massiva de ataques aéreos pode ocorrer após um pequeno ataque inicial, caso os russos não parem com seus ataques.
Em outras palavras, a colunista que publicou esse artigo queria que a Marinha do Brasil fosse um bichinho de estimação dos Estados Unidos. Até se esperava isso pelo fato de John Biden e Lula terem posições políticas semelhantes. Acabou sendo ao contrário. O Brasil vem caminhando mais para ser o bichinho de estimação da China. Durante a era Bolsonaro e Trump, o Brasil caminhava para ser o bichinho de estimação dos Estados Unidos. Só mudam os personagens e o contexto, mas no fim da história é a mesma. O Brasil buscando ser o bichinho de estimação de alguma superpotência. O artigo da Universidade dos Estados Unidos cita a dificuldade do nosso governo atual em reivindicar o status de grande potência e nessa parte da história que a aquisição de uma tecnologia desenvolvida por um grupo seleto de países ao redor do mundo poderia proporcionar ao Brasil o reconhecimento global que, segundo o artigo, almeja. Isso, é claro, além de uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, o artigo publicado pelo Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Georgetown alega que o argumento estratégico para o controverso submarino nuclear da Marinha do Brasil não é convincente. Na parte em que o artigo busca contestar o programa nuclear brasileiro, fica claro o desconforto com o fato de que o Brasil, diretamente da Austrália, possui um ciclo de combustível nuclear autônomo para propósitos civis e militares. Há uma preocupação na comunidade internacional de que a Marinha do Brasil possa despertar e saber como aproveitar adequadamente sua capacidade. O que todos desejam é que o Brasil permaneça dependente indefinidamente. Isso é o que todos querem, embora possa parecer que a China e a Rússia são aliados do Brasil. Na verdade, não são ambas as nações, enxergam o Brasil apenas como um meio para fortalecer sua presença na América Latina e contrariar os interesses dos americanos. Caso a Marinha do Brasil estivesse geograficamente situado próximo à China, por exemplo, pode ter certeza de que os chineses não desejariam que nos transformássemos em uma potência nuclear militar. Ainda mais o nosso país, que mantém relações bilaterais muitas vezes mais alinhados com os americanos. E ainda assim, se um dia o Brasil virar pedra no sapato para os chineses e russos, mesmo estando do outro lado do planeta, vai dar problema. De acordo com o Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Georgetown, os analistas militares dos Estados Unidos acreditam que os objetivos estratégicos do programa de submarino nuclear da Marinha do Brasil, que são negação do mar, controle do mar e projeção de poder, oferecem pouco justificativo militar plausível. O texto argumenta que os submarinos movidos a energia nuclear não são adequados para missões costeiras, o que a estratégia brasileira indica ser uma função crucial. Além disso, o texto sugere que o Brasil é um país seguro em seu entorno e que, com uma preocupação primordial com a expansão local de reservas energéticas, oceanos e offshore, o custo significativo de construção do submarino nuclear da Marinha do Brasil, Álvaro Alberto, parece justificado. E é nessa parte que o artigo acusa que possa existir um motivo oculto desse programa do submarino nuclear injustificado para alcançar ambições de política externa. De acordo com o texto, o Brasil anseia por armas nucleares há muito tempo, ou seja, o artigo sugere que o programa do submarino nuclear da Marinha do Brasil não seja apenas um pretexto. O passo inicial para o país passar a almejar ainda mais armas nucleares. O texto menciona que as nações enxergam as armas nucleares como uma via rápida para alcançar o status de superpotência. O Brasil tem essa aspiração há mais tempo do que a maioria. O artigo expressa também a preocupação com o fato de o Brasil estar à beira de se tornar o primeiro estado sem armas nucleares a implantar um submarino com propulsão nuclear, ultrapassando a Austrália. O fato de a Marinha do Brasil possuir um ciclo de combustível nuclear autônomo, segundo o artigo, tornou o processo irreversível e provocou alterações nas salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica, que visa prevenir a proliferação de armas de destruição em massa. Embora a probabilidade de um programa brasileiro de armas nucleares e de maior proliferação de caras submarinos movidos a energia nuclear seja remota, há pouco espaço para erros nestas águas inexploradas. A política e os líderes mudam, afirma o Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Georgetown.